Olá, meu camarada. Você sabia que a capoeira não nasceu dos escravos? Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre esse assunto. Porque as pessoas perguntam muito quando a gente está falando da história da capoeira, de onde vem a capoeira, qual é a história real, qual é a história verdadeira da capoeira. Existem muitas situações de falta de registro que nós não temos como afirmar categoricamente as origens exatas da história da capoeira, de onde começou a capoeira, quem criou a capoeira, mas nós podemos fazer algumas afirmações de acordo com os estudos, como por exemplo, a capoeira não nasceu dos escravos e eu vou te explicar por quê. Fica comigo até o final que você vai entender as nossas conjecturas. Como você já sabe, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma comunidade chamada Sociedade da Ginga. E essa aula aqui que eu trouxe para vocês foi a primeira aula gravada da Sociedade da Ginga, porque nós começamos antes, mas não tínhamos como gravar e agora nós conseguimos nos organizar e as aulas estão ficando gravadas para você também que chegar depois poder assistir, né? Você que quiser entrar na Sociedade da Ginga, é só adquirir o e-book Metodologia do Ensino da Capoeira, que você entra para a Sociedade da Ginga e lá nós vamos conversar sobre a história da capoeira. Se você tiver interesse, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você pegar mais informações, mas o link para a compra do e-book vai ficar aí na descrição do vídeo. Então, nessa primeira aula, a gente teve um exemplo lá que a gente gravou, né? E se você entrar, você vai ter acesso a essa gravação também. Que tem um dos membros falou de um mestre que ele conhecia e que afirmava que a capoeira nasceu na Bahia. Porque, para ele, a capoeira só é capoeira após a institucionalização. E o que veio antes na cabeça dele não é capoeira. E aí eu comecei a explicar, que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, sobre a questão da pesquisa histórica, né? Nós temos vários descritores que nós podemos colocar, por exemplo, na Biblioteca Nacional, né, que é um órgão público que você vai lá na internet e você pesquisa. Mas tem muitos arquivos, em cada estado tem um arquivo público da cidade, tem o Instituto Histórico Geográfico da própria cidade, tem biblioteca pública que não estão digitalizados ainda, né? Houve vários processos de digitalização que a gente já pode conseguir na internet essas pesquisas, mas ainda tem muito documento para ser digitalizado. Nós já falamos também sobre isso no canal. Tem um vídeo aqui sobre a pesquisa histórica, como fazer pesquisa histórica. Se você não viu, vou deixar no final. Quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste para entender como é que a gente faz isso. E na pesquisa histórica, nós podemos fazer pesquisa buscando através de descritores. E é como eu sempre digo, não se apegue à palavra capoeira. Naquele momento histórico, tinha várias palavras que se associavam à capoeira a alguma medida, como faquista, navalhista, capadócio. Em Sergipe era muito ligado à questão dos ladrões de cavalo, nós vamos entender por quê. E também através da iconografia, que é importante você observar para poder fazer a pesquisa histórica. Eu vou deixar o vídeo no final, vocês vão entender melhor quando assistir o vídeo sobre a pesquisa histórica. O fato é que isso gerou a discussão, né? O fato desse mestre achar que a capoeira é só depois da institucionalização, que antes não era capoeira, gerou muita discussão, porque nós percebemos claramente que muitos de nós que somos praticantes da capoeira, né, que somos professores, mestres, contramestres, damos aula de capoeira, não entendemos a história da capoeira. E os vários processos que nós chegamos até, né, que nós fizemos, o percurso, né, a trajetória da capoeira para chegarmos até aqui. Hoje estamos aqui conversando com vocês neste canal. Na minha pesquisa que foi em Sergipe, foi outra aula da Sociedade da Ginga, que também está gravada. Caso você queira entrar para a Sociedade da Ginga, você vai ter acesso a essas aulas também, além de uma aula ao vivo todo mês, online, para você tirar suas dúvidas. Nesse livro, Escorregar não é que é um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, eu trouxe e eu percebi durante a pesquisa histórica que em Sergipe as autoridades registravam tudo como sambas e batuques. Então as autoridades não se preocupavam em registrar em Sergipe isso aqui é capoeira, isso aqui é batuque, isso aqui é samba, isso aqui é outra prática social. Não, tudo para eles era samba e batuque. Então no arquivo do judiciário, como eu estava falando, todo estado tem seus arquivos, no arquivo do Judiciário de Sergipe, nos processos crimes, estavam sempre tudo sendo envolvido como sambas e batuques. E a gente encontra isso em várias documentações também, não só nos processos. E aí a gente começa a perceber que não dá realmente para se apegar à palavra capoeira quando se está fazendo a história da capoeira, porque houve vários processos históricos, inclusive uma palavra controversa, até na etimologia da palavra capoeira, que não há consenso, há sempre
há muitas controvérsias, né? Então, nós temos que pensar nisso, que a história da capoeira é feita além dos documentos. A capoeira, ela não começa quando aparece nos registros, quando aparece nos documentos. Então, não dá para se apegar só aos documentos, porque ela começa quando o corpo encontra um jeito de não cair. Que corpos são esses? São corpos negros, mas também corpos dos povos originários que já habitavam aqui. Existiam corpos negros, eu não estou falando de escravizados. Esses corpos em movimento, criando cultura e sobrevivência, porque não era somente escravizados. Por isso que eu afirmo, a capoeira não nasceu dos escravos, não necessariamente. A capoeira é uma resposta à opressão, mas não como embate direto, mas como tática e estratégia, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Só que ela era tratada como problema social. E qual a identidade da capoeira? Comunicação, estratégia e cultura em movimento, porque ela nasce da brincadeira, da prática cotidiana. A documentação é muito importante, porque a gente pode marcar os períodos através dela, mas além dos documentos já existe história. E como é que é feito isso? Tem um filósofo que eu também estudei um pouco no doutorado, mais por conta de Deleuze, que traz dele essa ideia, que fala de fabulação, que é esse conceito em que alguns movimentos da história que a gente não consegue documentação, a gente pode fabular, usar a nossa imaginação e perceber a partir do que a gente já tem de registro, com o que a gente tem da própria história de outras pessoas que escreveram, que viram, que presenciaram e colocaram isso para a gente. E a gente vai fazer essa fabulação para construir ou reconstruir um certo período histórico, uma história, é aqui no nosso caso, a história da capoeira. Então, sempre falo para os alunos isso: você pega o documento, os registros são muito importantes, mas a gente não pode ficar apegados totalmente ao registro. A gente tem que fazer o cruzamento das fontes e as conjecturas. Por quê? Há sempre um conflito, por isso você tem que saber analisar, que é o conflito central entre a história escrita, que são os registros oficiais, a institucionalização, os documentos do Estado, né? Mas você não pode ficar só nisso, porque tem a história vivida, as experiências reais, memória das comunidades, práticas cotidianas. Então, há uma distância enorme entre essas duas histórias, né, que acompanha a capoeira também, desde pelo menos o século XVII, que é onde nós começamos a ter registro. Mas, como eu falei, com o conceito de fabulação, a gente pode imaginar que a capoeira já existia antes disso. E a minha investigação em Sergipe confirma também esse conflito, que é um conflito central na história da capoeira. Nos jornais sergipanos, como que a capoeira aparece? Eu trouxe aqui o Jornal Republicano, né, que é um dos exemplos que eu estudei, né, que foi a minha pesquisa, que a capoeira não era vista como arte de educação corporal, tratada como crime, desordem e perigo, ligada à capadoçagem, que aí é outra questão interessante, né? Que Capadócia vem da região da Capadócia, mas que no Brasil tomou esse tom pejorativo de malandragem, de vagabundagem, de gente que gosta de passar a perna no outro, que gosta de se dar bem, e aí a gente vai pensando no nosso jeitinho brasileiro. Então, como é que o capoeira aparecia? No caso de Sergipe, ao lado de ladrões de cavalo, dos adios, dos perigosos, era assim que era retratada nos jornais de Sergipe. Mas qual é a outra história da nossa capoeira? Que a capoeira não era problema, era ela vista dessa forma, né? Como era retratado nos documentos oficiais, mas era uma resposta à opressão sistemática, não um embate direto, como aquelas. Ah, a capoeira nasceu dos escravos como doença de liberdade. Não, a capoeira ela nasce de um cotidiano através de táticas e estratégias de sobrevivência. Qual era a comunicação? Linguagem corporal. E a estratégia? O corpo a inventar caminhos onde tudo era proibido. Se era proibido, eu não podia bater de frente. Essa luta não é um embate de frente, era estratégias feita com esse corpo que inventava caminhos. E qual era a proteção? Muitas fugas. A gente tem um livro do professor Carlos Eugênio Libano Soares, que já lemos todo aqui no canal. Tem uma playlist completa. Se você não viu, vou deixar no final também para você assistir quando acabar esse daqui. Então, havia essa sobrevivência dentro do movimento da capoeira. E isso tudo nós conversamos lá na Sociedade da Ginga. A Sociedade da Ginga é uma comunidade criada justamente para estudarmos a história da capoeira. Nesses encontros são cheios de trocas, memórias, respeito à diferença. Aqui reconhecemos que a capoeira é mais do que registros oficiais, é experiência vivida,
transmitida de corpo para corpo, geração para geração. Apesar dos nossos encontros ser online, são ao vivo, então a gente consegue também trocar experiências. E quem não consegue participar ao vivo, a pessoa pode assistir depois e tirar as dúvidas do nosso grupo do WhatsApp. Toda a aula eu termino com uma atividade para que a pessoa entregue durante o mês, para que no próximo mês, que é todo dia 30 a nossa reunião, a gente já possa ver e fazer outras conjecturas a partir do que nós estudamos. Nós já fizemos o meu e-book, Metodologia do Ensino da Capoeira, já fizemos o meu livro, Escorregar Não é Cair, o Jeito que o Corpo Dá, mas nós vamos fazer outras coisas, como, por exemplo, análise de filme, porque no doutorado eu fiz análise fílmica, tive muitas disciplinas de cinema, então eu vou levar esse conhecimento também para o pessoal da Sociedade da Ginga. Mas também pretendemos estudar obras de outros autores, como o professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Nós trabalhamos aqui o livro dele, A Capoeira Escrava, na Sociedade da Ginga. Nós vamos trabalhar a Negrada Instituição, porque aí nós fechamos todo o século XIX na cidade do Rio de Janeiro. Depois, aqui no canal, nós vamos estudar sobre São Paulo, a história da capoeira em São Paulo, no Mestre Pedro, para poder a gente ir fazendo o Brasil inteiro. Então, se você gosta de conteúdos aqui, clique em gostei para eu saber que eu estou agradando, que eu estou chegando para mais pessoas, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e para que eu continue produzindo por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, toque no sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Mas a capoeira é mais do que luta, é resistência, como eu falei para vocês, é tática e estratégia. Tanto é que nós já vimos aqui em alguns vídeos sobre essa questão de que a capoeira, em alguns momentos, ela estava ligada àqueles donos do poder. Por exemplo, relações com a polícia. Foi necessário as maltas fazer relação com a polícia para poder sobreviver. Muitos começaram a praticar capoeira e havia essa espécie de proteção, né, como estratégia de sobrevivência. A capoeira também foi ligada à questão da guarda negra, né, ou seja, uma monarquia que faz com que os capoeiras sejam levados forçadamente ou enganados para a Guerra do Paraguai, por exemplo, e esse mesmos capoeiras faz essa aliança com a própria monarquia que os oprimia. Então é interessante a gente pensar nisso. A capoeira, a história da capoeira está cheia de criações, né? Porque ela sempre inventa caminhos onde não existe. Por isso que eu digo, não dá para dizer que a capoeira nasceu dos escravos. A capoeira nasce desse processo cotidiano, de uma mistura de elementos, onde nós vamos ver também, por exemplo, na história de São Paulo, nos seus primórdios ali, o pessoal da academia de direito, né, da Faculdade de Direito de São Paulo, que praticavam capoeira. Nós temos vários registros sobre isso. É bem interessante. O importante é respeitar a diferença, que a capoeira faz parte da cultura brasileira em movimento. Como eu sempre digo aqui, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Isso é de extrema importância. Mas o que eu quero que fique para vocês aqui hoje com relação à nossa capoeira, a história da capoeira, que a capoeira é mais do que corpo, é resistência, mais do que luta, é criação. Se vocês estão perguntando como lutar capoeira, fazer movimentos de capoeira é o mínimo, né? A capoeira é cultura em movimento. É isso que eu quero que fique hoje com vocês. Então, para continuar estudando comigo, você só precisa se inscrever no canal, porque assim dá mais motivação para que a gente continue criando por aqui. Esse canal foi feito para você estudar a história da capoeira. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas, para que a gente consiga formar essa rede de conhecimentos. Se tiver vontade de entrar na Sociedade da Ginga, quiser mais informações, vou deixar no primeiro comentário fixado um link para você tirar suas dúvidas. E não esquece, capoeira tem que ter propósito. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.